Então, é assim, e esse desfecho da Segunda Guerra, né, essa arquitetura de poder, e inclusive de poder bélico, de demonstração de poder bélico, ele vai se estender, então, pela Guerra Fria. Então, o que a Guerra Fria faz, ela aumenta esse risco nuclear, né? Aumenta esse risco nuclear e aumenta em que sentido? Como que isso fica claro? Os testes nucleares. Essas imagens as várias imagens que o Henrique mostrou aqui são testes da Guerra Fria. Da Guerra Fria, não já são posteriores. Não são posteriores, não são anteriores, desculpa, às bombas de Hiroshima e Nagasaki, são posteriores. Se não me engano, só teve o teste Trinity. Só teve o teste, exatamente. E eles, inclusive, tinham um receio de não funcionar essa porcaria dessa bomba. De lançar lá, o bagulho cair no chão e tipo, meu Deus, falhou. Falhou, né? Tinha um risco de falhar. Então, assim, inclusive o aproveitamento da bomba, por exemplo, a primeira que foi lançada ali em Hiroshima, a Little Boy, né, que era de urânio, tinha, se não me engano, 60 kg de urânio. 60 kg de urânio, galera, é um punhado assim, tá? Então, 60 kg de urânio é isso aqui. E estima-se que a explosão, a energia liberada na explosão, tenha utilizado 1% só do urânio que tinha ali disponível. Mas é que assim, tu precisa colocar bem mais, porque como ainda ali era uma tecnologia que estava engatinhando, tipo, cara, tá explodindo, mas a gente não tá aproveitando muito bem. Não, mas tá explodindo, então bota tudo aí para esse treco funcionar mesmo, para garantir que vai funcionar. E a de plutônio, se não me engano, era bem menos, era em torno de 20 kg, se não me engano, de plutônio, e que teve um aproveitamento bem melhor, se não me engano, foi mais de 50% que explodiu mesmo. Ah, não se esqueçam, além do like, deixa também um comentário. Me diga aí se você ficou com alguma dúvida em relação a essa aula, se você quer algum tema de aula ou algum assunto que você queira discutir. E claro, me encontrem nas redes sociais também, mas não se esqueçam do like, de se inscrever no canal e ativar o sininho com as notificações. É isso aí, boa aula! Então, o que eles fizeram depois disso? Depois acaba a guerra, né? Porque aí você tem o desfecho final da guerra dessa forma. Você entra já na Guerra Fria, já com os acordos de Yalta, que é a divisão de Berlim, a divisão da Alemanha em várias esferas de poder, a cortina de ferro, como nomearia o Churchill, né? Aqui é uma cortina de ferro, o leste europeu sob a influência da União Soviética e o resto do mundo supostamente sob a influência dos Estados Unidos. Então, você entra nesse cenário e você não para. Muito pelo contrário, porque a bomba de Hiroshima e Nagasaki só fez com que a União Soviética falasse, caracas, agora a gente tem que correr para vencer esse prejuízo aí. Então, os testes nucleares continuam sendo utilizados, né? Então, você tem uma competição maior e uma corrida armamentista maior do que aquela que a gente viu na Segunda Guerra Mundial, né? Então, a gente fala que a Guerra Fria é um período de paz impossível e de uma guerra improvável. E esta noção de guerra improvável, ela tem justamente a ver com aquela noção política de uma guerra nuclear, né? A gente chegou a crise da Guerra Fria foi a crise dos mísseis. Em 62, quando a União Soviética posiciona os seus mísseis, né, nucleares para os Estados Unidos, mas os Estados Unidos tinham mísseis também apontados para a União Soviética, localizados na Turquia. E aí, vamos todo mundo se morrer então? Vamos isso aí? Se morrer, então? Vamos se morrer? Vamos se morrer. Né? Então, vai todo mundo se matar? Então, esse enfrentamento político, ideológico, militar e essa corrida armamentista, ela tem a ver com essa explosão de Hiroshima e Nagasaki e todos os outros testes nucleares que surgiram naquele contexto, né? Então, lembrar aqui que a gente tem um contexto, portanto, que está determinado por essa disputa nuclear entre esses dois polos de poder, né? Aí, coloquei só alguma coisa, outra para vocês lembrarem, mas eu quero, nesse contexto, então, que é um contexto diferente do contexto da Segunda Guerra Mundial, lembra do medo, do terror do nazismo e fascismo? Isso foi derrotado. Esses países, os aliados, lutaram contra o eixo pensando, estamos derrotando a pior tirania de todos os tempos. Eu estou parafraseando Churchill. Churchill consegue uma unidade nacional com essa postura e ele vai buscar recursos na iniciativa privada para desenvolver, inclusive, essa bomba nuclear. Ele vai trabalhar incessantemente
porque ele considerava o nazifascismo a pior tirania de todos os tempos e que poderia realmente ameaçar todo mundo. Então, por isso que nós temos que construir uma bomba antes deles. Né? Toda essa discussão. Vencemos essa guerra. Pois é, só que transmutamos essa guerra, transformamos ela em uma outra coisa. E o elemento político-ideológico do anticomunismo, eu costumo dizer que é muito misticismo mesmo. É tão místico que até hoje tem gente acreditando que tem gente que pega, né, que defende uma Bolsa Família que já é comunista e que existe comunismo no mundo. Que acha que a China é comunista. Quem não concorda comigo é comunista. Que não concorda comigo é comunista. Que a China é comunista, que Cuba é comunista. Para! Não existe isso. Nem nunca existiu isso. Mas a lógica política, ela foi tão alimentada no anticomunismo que você conseguiu transformar um outro polo de desenvolvimento tecnológico de um outro modelo numa coisa que você precisava destruir também. Então eu construí um novo inimigo para justificar a continuidade desta lógica nuclear e de poder. Porque eu não tenho mais a grande tirania na qual me apoiar. Então eu preciso construir uma outra lógica. Então você vê o poder da mente, né? Eu costumo dizer que você conseguir mudar a lógica de ver o mundo é muito mais difícil do que desenvolver uma tecnologia e criar um governo. Porque você precisava pensar de maneira diferente. A propaganda é bem mais barato do que desenvolver tecnologia. Investir em tecnologia. E a propaganda que era feita era muito forte. Então, e por que eu estou falando isso? Porque esse vai ser o próximo discurso. Porque alguns cientistas, alguns políticos, inclusive o Einstein, vão começar a dizer, para que nós não precisamos de um outro inimigo. Para que nós já vencemos a guerra contra o terror. Nós não precisamos mais. Então começa a entrar nessa discussão nuclear, um debate agora que é moral e ético. Que é o que a humanidade faz com ela mesma. Esse debate ele vem muito forte e se inicia a partir da década de 50 uma campanha contra os testes nucleares. E a gente vai ver, e aí é muito interessante, porque o primeiro grande manifesto que surge, é o primeiro, mas não é o único, esse manifesto Bertrand Einstein, que é Bertrand Russell e Joseph Roblat, né? Roblat, ele não sei se é assim que pronuncia, tá, gente? Ele é um cientista, um dos mais jovens cientistas que trabalhou no Projeto Manhattan. Então, ele trabalhou no Projeto Manhattan, que criou a bomba atômica, e ele sai do Projeto Manhattan meses antes de explodirem a bomba. O Roblat, ele é Nobel, em 1995 ele ganhou um Nobel da Paz. E ele, logo que eles têm uma discussão se eles vão usar ou não a bomba dentro do projeto, uma discussão política, se eles vão usar ou não. Não havia o acordo de usar a bomba. Morre Roosevelt e o Roblat sai do projeto Manhattan porque ele sabe que vão explodir a bomba. Era o momento. E ele é contra a explosão da bomba, é contra o uso. Porque qual que é a fronteira? É a discussão moral. É como a gente consegue fazer ciência para destruir a humanidade. Porque em 1955 já tinham ali os primeiros projetos de reatores nucleares para as usinas termonucleares, para a geração de energia. Exatamente. Né? Que foi o grande foco, na verdade, do projeto Manhattan, foi a geração de energia. A geração de energia. Mais do que a bomba. Mais do que a bomba, exatamente. A bomba era um braço. É um braço. Só que aí, para que usar esse braço? Mas é um braço pequeno que tem a capacidade de destruir a humanidade. Então, por isso que o discurso ético vai ser muito forte. Porque assim, a gente não pode, em nome do desenvolvimento, destruir a humanidade. A gente não pode, em nome do desenvolvimento nuclear, usar isso com potencial bélico para destruir pessoas que são como nós. E aí, qual que era a discussão que vinha acompanhada nesse momento? Vamos pensar, 1948 foi a Declaração dos Direitos Universais. Né? Então, o que era a Declaração dos Direitos Humanos? Dos Direitos Humanos Universais. É a discussão de que ninguém merece morrer. De que a morte não é justificativa, de que a vida é um elemento que é fundamental para todo mundo e que os governos não têm o direito de destruir civis. Essa discussão fica muito forte nas relações internacionais. Nós temos a construção da ONU, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e esses testes nucleares não param,
E aí vem toda essa discussão ético-moral, né? Então, o Bertrand, ele é um filósofo, né? Ele não é um político, mas o que ele achava? Ele achava que os cientistas tinham um poder fundamental, porque eles tinham o discurso da legitimidade. Eles criaram o conhecimento. Eles sabem onde esse conhecimento pode chegar. Então, o manifesto juntava políticos, mas, sobretudo, cientistas. 22 cientistas assinaram esse manifesto. O último cientista a assinar foi o Einstein. Então, o Einstein assina o manifesto do Bertrand. Foi um documento público, ele foi lançado em 11 de abril de 1995, e o apoio do Einstein, né, a esse manifesto contra os testes nucleares das bombas nucleares. Veja que não era o teste, não era contra a energia nuclear, é contra os testes das bombas nucleares. Porque esses testes que o Henrique mostrou, as fotos, são bombas nucleares, não são testes de energia nuclear, certo? Então era contra o uso bélico da energia nuclear que se colocava esse manifesto. E Henrique, o Bertrand ele estava saindo dos Estados Unidos, indo para a França para levar esse documento assinado pelo Einstein. Quando ele chega na França, na verdade, qual é a primeira notícia que ele recebe? Você sabe? Que o Einstein faleceu? Que o Einstein faleceu. Uma semana depois do Einstein assinar esse manifesto, o Bertrand, ele achava que que a humanidade tinha que conhecer isso, que a humanidade não conhecia o impacto de uma bomba nuclear, né? Então, que ele queria tornar midiático esse manifesto, né? Então, existiam outros manifestos de outros cientistas que circulavam nos meios científicos. O manifesto Bertrand Einstein, ele tinha o caráter, e o Einstein concordava com isso, de virar um grande projeto, uma grande campanha mundial que fosse televisionado, documentado, passado em tudo quanto é lugar. E o Bertrand, ele era esse comunicador, né? Ele era um filósofo, um comunicador, um político, e ele caminhava com essa carta. E quando ele chega à França para fazer, né, a publicação oficial da carta, ele recebe a notícia de que o Einstein faleceu. Então, isso virou um motivo, ele fala, agora é mesmo que eu preciso publicar esse manifesto. Então, a comunidade internacional, para além da comunidade científica, começa a sentir a pressão para que cessem os testes nucleares. É claro que isso não vai acontecer de imediato, leva ainda uns 10 anos para que a União Soviética e os Estados Unidos comecem a discutir os termos de um acordo do fim dos testes nucleares, mas esse manifesto ele foi super importante. Por quê? Porque a partir dele houve uma reação em cadeia, houve uma reação em cadeia de ações políticas, né, de várias pessoas, um movimento pacifista e anti-testes nucleares, e isso vai se espalhar pelo mundo.